Graça e paz, gente. Vocês estão me ouvindo? Eu tô testando primeiro o som. Dá pra ouvir? Dá aí um joinha se vocês estiverem me ouvindo. Enquanto eu testo. Vocês estão ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Paz, Jéssica. Jéssica, tá me ouvindo? Tá bom o som? Paz, gente, ó, eu vou começar bem no horário. Não vou demorar hoje, porque o nosso convidado, que já tá também online. Olá, graças e paz. Graça e paz. Tá ouvindo direitinho aí, pessoal? Vocês estão ouvindo? O som tá bom? João, você tá me ouvindo bem? Tô, tá ótimo aqui. Eu só não tô te vendo ainda. Não tá me vendo? Ixi, meu Deus do céu, e Não. agora? Deixa eu tentar mexer na câmera. Vocês estão me vendo, gente? Vocês que estão assistindo? Gente, vocês estão vendo o João? Porque daqui eu não tô vendo, não. Vocês estão vendo? O pessoal tá dizendo que sim. Que coisa. Oxi, Quer começar de novo? Eu não eu sei vou como começar de resolver essa, novo, não. viu? Tá. Eu convidei o João de novo. Acho que deu algum probleminha, não sei, de conexão. Vocês estão ouvindo? Convidei ele de novo. Peraí, vou convidar ele novamente. Convidei ele de novo, tá aqui aguardando. Ah, agora Amém. sim. Dando certo? Já tá ficando tensa. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Glória a Deus. Então, gente, olha só. Esse é o João Albuquerque, ele é o filho da Janaína Albuquerque, que eu acho que não tem uma pessoa que não conheça aqui nessa live. Do pastor João Roberto, ele era o pastor da Igreja Verbo Sede, né? E assim, eu tive no JPN em 2018 e ele ministrou de tal forma, apesar de ser tão jovem, ele ministrou de uma forma que impactou minha vida. Eu não sou tão jovem assim, mas aquela ministração, assim, foi algo que eu saí dali impactada, realmente Amém. avivada. E eu tinha no meu coração o desejo de fazer essa live com. Eu tenho vindo com pessoas que eu conheci ou que eu vi e que trouxeram uma palavra que impactou a minha vida. E o João foi uma dessas pessoas. E eu trouxe para ele hoje um tema que eu sempre assisto as ministrações dele para jovens, como eu lido com jovens, e ele gosta muito de falar sobre avivamento. Eu acho que é algo que está bem nítido na vida dele. E a gente combinou de falar sobre algumas coisas, né, João? Ele é muito jovem. Fala aí um pouquinho sobre você. Amém, amém. Primeiro, dar boa noite aí para você, para todo mundo que está assistindo. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Já vi algumas coisas, algumas pessoas aqui também que eu conheço entrando na live. Então, boa noite a todos, gente. Graça e paz. Basicamente, meu nome é João Gabriel, como a Eveline falou, né? Eveline, né? Não estou esquecendo teu nome não, né? Isso, Eveline, tá. Eveline. Como a Eveline falou, eu acho que a semelhança não nega, né? Eu sou filho de pastor João e Janaína, então eu cresci no Evangelho, né? Cresci dentro da igreja. Não que crescer na igreja seja sinônimo de você ser salvo, mas eu dou graças a Deus porque esse ambiente de igreja me blindou de muitas coisas, né?
E enfim, desde pequeno, né, desde que eu comecei a despertar um pouquinho para quem eu era em Deus, eu comecei a entender acerca dessa questão de Deus de uma forma prática para a nossa vida, porque Deus é real. Deus não é algo que é falado nos púlpitos e simplesmente são palavras jogadas ao vento, né? Então, quando eu comecei a despertar, uma das coisas que me chamou a atenção para o chamado, para o propósito, foi essa coisa, né, se a gente puder chamar assim, de avivamento, né, que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, prazer aí, vocês, todo mundo. Muito feliz em estar aqui com vocês essa noite. Eu sei que será um tempo abençoado em nome de Jesus. Amém. Então, a gente tem ouvido falar muito em avivamento. Esse ano teve o Descende aqui no Brasil, que foi um evento espetacular. Ainda não pude Sim. ir, mas assim, a gente viu como o Espírito Santo ele se moveu ali de forma sobrenatural. Mas assim, a gente vê tanto falar sobre avivamento e o que realmente é avivamento? Jovens avivados, o que é o avivamento? Esse Uhum. avivamento é o que? É um poder, é um mover, Como é que acontece esse avivamento, principalmente na vida dos jovens? Porque eu vejo, a gente fala, os jovens estão tão frios, eu vejo os jovens frios, os jovens eles nem levantam uma mão durante o culto, não tem mais um ajoelhar nas igrejas. Então, João, para você como jovem, e a gente lhe vê como um jovem avivado, o que é o avivamento realmente? Amém. Então, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória até a gente chegar nessa questão de avivamento, e aí eu vou te dar um conceito que para mim é o que define, né? Então, como eu falei para vocês, pessoal, eu cresci na igreja, né? E eu posso testemunhar um pouquinho do meu testemunho de vida, né? Eu não tenho um testemunho, meu Deus, eu era um pecador que fazia isso, aquilo, outro. Graças a Deus, né? É claro que Amém. quem teve esse testemunho, graças a Deus, foi renovado, mas enfim, eu sempre fiquei, graças a Deus, guardado pelo ambiente da igreja, pela convivência, né? Pela a vida dos meus pais, né? Que graças a Deus também me deu uma estrutura muito boa. Mas eu lembro que até uns 12 não, uns 13 anos de idade, eu vivia assim meio desapercebido, né? Desapercebido de quem eu era em Deus, de que a palavra de Deus tinha uma aplicação prática para a minha vida. E eu lembro, né, dando aqui o meu testemunho, até uns 13 anos de idade eu dava muito trabalho aí para os professores do departamento infantil, para os diáconos, né, da igreja. Teve uma fase ali que eu estava meio rebelde, eu não queria participar do departamento infantil, eu ficava fugindo. Para quem não sabe, na igreja sede tem um campo de futebol de frente para a igreja, né, que o pessoal usa como estacionamento. Então eu fugia com meus amigos, ia para lá, né, o filho de pastor, olha só que testemunho, misericórdia. E eu levava a bola e a gente ia jogar lá. Então, até os 13 anos, né, inclusive muita gente teve o seu carro aí danificado por essa bola, então tiveram que andar em amor conosco, né? Mas graças a Deus, Deus me alcançou e mudou minha vida. Amém, igreja? Enfim, tô brincando, mas Amém. até uns 13 anos eu estava assim meio desapercebido, sabe? Meio desnorteado, sem entender a aplicação mesmo de Deus real na minha vida, o propósito que ele tinha na minha vida. E eu lembro que teve um dia, e aí eu gosto de fazer essa comparação com a vida de Moisés. A Bíblia diz que Moisés, depois que ele assassina aquele egípcio, todo mundo deve conhecer a história, ele foge para o deserto, e ele passa um tempo, um período ali no deserto, e tem um dia que ele está lá pastoreando ovelhas, né? Totalmente desvinculado do propósito de Deus para a vida dele, totalmente ali desnorteado, desapercebido, como eu gosto de falar. Mas um dia Moisés enxerga uma sarça pegando fogo no deserto, né? Aquela planta que pegava fogo, mas não se consumia, e aquilo chama a atenção de Moisés. Moisés ele vai até aquele ponto movido por uma curiosidade, movido por um desejo de tentar entender o que era aquilo. Eu gosto de fazer essa analogia, né? Porque a Bíblia diz que quando Moisés ele chega naquele local onde a sarça pegava fogo e não se consumia, a presença de Deus se manifesta para ele e Deus chama Moisés, apresenta a Moisés o propósito, né, de libertar o povo do Egito. Enfim, vocês conhecem a história. Mas na minha vida foi dessa forma, né? Eu estava ali meio desnorteado, meio desapercebido, jogando futebol na hora do culto, né? Misericórdia. Mas Deus colocou uma sarça na minha vida, né? Uma sarça talvez não literal como a de Moisés, mas essa sarça, pessoal, ela atendia pelo nome de avivamento. Quando eu começava a escutar histórias, né, de grandes avivalistas do século passado, o irmão Reagan, o irmão Oral Roberts, Benny Hinn, Kathryn Kuhlman, enfim, por aí vai, isso começava a gerar algo no meu coração, uma chama mesmo começava a arder
fazer. E como Moisés, eu fui movido por essa curiosidade, eu fui me aproximando de Deus, né? Movido por esse desejo de entender mais, né? Saber o que é isso, o que é essa sarça que está pegando fogo. E quando eu cheguei perto, Deus, ele se manifestou, né, para mim de forma pessoal, trazendo conselho, trazendo um norte, trazendo ali uma percepção de propósito para a minha vida. Então, eu sou muito grato a Deus, né, porque ele me atraiu através dessa coisa que a gente vai definir agora, chamada avivamento. Amém, gente? Então, vamos entender de fato o que é esse avivamento. Eu gosto de alguns conceitos que você pode encontrar no dicionário mesmo, eu separei aqui. Avivamento é um despertar. Avivamento é um reacender da chama. Avivamento é tornar a vida. Olha só que interessante. Despertar, reacender a chama, tornar a vida. Ah, João, mas como assim? Eu não sei se eu entendi muito bem. Se a gente olhar para a história da humanidade, pessoal, a gente vê que existem momentos onde coisas específicas são liberadas, né? Através não só da vontade de Deus, mas também de uma sede e fome gerada por pessoas, até mesmo por grupos pequenos de pessoas. E diante desse movimento, né, onde existe ali um coração sincero e contrito, sedento, que Deus não despreza, a gente vê em momentos específicos alguns, digamos assim, momentos onde Deus ele manifesta, ele aviva algo para a humanidade, né? E aí eu posso citar alguns exemplos, como por exemplo, né, a partir de Jesus, quando Jesus morre e é assunto aos céus, a gente tem o primeiro grande avivamento, né, que é o Pentecostes. Atos capítulo 2, estavam todos reunidos em um mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Depois desse dia, logo, né, na verdade, ainda no mesmo dia, Pedro ele se levanta para pregar para uma multidão e dentro daquela pregação, Pedro já cheio do Espírito Santo, ungido, a Bíblia diz que mais de 3.000 pessoas foram salvas. Então, isso é avivamento. Amém, pessoal? É uma conexão do mover de Deus com a sede e um coração sincero e contrito por parte da humanidade gera uma explosão de um reacender da chama, de um despertar, de tornar a vida algumas áreas que talvez estavam frias, estavam mortas. Tá certo? Então, esse é o conceito que eu guardo para mim. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos, né, o que eu quis passar. Amém? Amém. Então, assim, o primeiro avivamento aconteceu, né? Naquele tempo, eles nem tinham o Espírito Santo. Foi a primeira vez que o Espírito Santo veio sobre todos eles, né? Porque Sim. a gente sabe que antigamente o Espírito Santo ele vinha sobre pessoas específicas, eram pessoas especiais, né? Eles vinham só sobre os reis, sobre os sacerdotes, né? E sobre os profetas. Então, Isso. assim, hoje a gente tem essa oportunidade que os antigos não tiveram de ter esse espírito dentro de nós. E nos dias de hoje, ali foi fácil, todos estavam esperando por o Espírito Santo, né? Por essa, se reuniram ali e ficaram esperando por algo que eles nem sabiam o que era. E nos dias de hoje, que a gente tem tão disponível assim, João, mas a gente vê que ainda tem jovens frios. Assim, eu tô falando de jovens porque hoje é específico para jovens. Sim. Mas, de uma forma geral, a gente vê dentro da igreja pessoas frias. E como fazer para esse avivamento vir em nós? Como fazer para dizer, eu sou realmente um crente, um cristão avivado? Então, Eveline, você falou de algo interessante, né? Talvez naquele momento desse avivamento do Atos capítulo 2, fosse algo realmente favorável. O próprio Jesus disse, esperem em Jerusalém que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Então a galera estava lá, né, já na expectativa, esperando, e a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus vem sobre eles, mais de ali 120 pessoas são cheias do Espírito Santo, enfim, vocês conhecem a história. Mas sabe, gente, não se trata do ambiente ser favorável ou desfavorável. Eu posso contar aqui rapidamente a história de um grande avivamento chamado Avivamento da Rua Azusa. Quem conhece? Comenta aí, fala aí, eu conheço ou eu não conheço, para a gente saber. Dá um joinha aí pra gente saber que vocês Dá um conhecem, joinha já aí. ouviram falar. Avivamento da Rua Azusa. E é interessante que um dos homens, né, não que o avivamento tenha uma cara, um personagem, mas um dos líderes que moveram esse movimento da Rua Azusa foi um homem chamado William Seymour. E é muito interessante porque o contexto de William Seymour era totalmente desfavorável. Era um contexto totalmente desfavorável. Ele nasceu ali por volta do século XIX, né, 18 para 19, e para quem não conhece um pouquinho da história dessa época, da humanidade, era uma época onde o racismo estava muito forte.
É aquela segregação lá nos Estados Unidos mesmo, onde existia um banheiro de brancos, um banheiro de negros, uma igreja de brancos, uma igreja de negros. Então, se hoje ainda existe resquícios desse racismo, lá era muito mais forte. Tinha acabado de abolir a escravidão. Por que eu estou falando isso? Porque William Seymour, ele era filho de ex-escravos. Então, ele era um negro numa sociedade racista, filho de ex-escravos, ele era cego de um olho e semi-analfabeto. Olha só o tanto de motivos para não ser um representante do mover de Deus, para não ser talvez ninguém na vida ele tinha. Ele tinha as desculpas, tinha o cenário totalmente desfavorável. Esse homem, pessoal, ele cresceu, né? Ele se converteu, não vou me alongar na história, mas é interessante que a história conta que ele começou a desenvolver uma sede pelo Espírito Santo. Ele via na Bíblia, né, ele lia lá Atos capítulo 2, e todos estavam lá reunidos e foram cheios do Espírito Santo. E isso fazia o coração dele queimar. Só que naquela época as igrejas estavam frias. As igrejas colocavam o Espírito Santo ali meio que dentro de uma caixinha. Eu queria saudar nossa Mama Jen, que ela entrou aqui na live. Glória a Deus. Mama Jen, se a senhora quiser que eu saia para a senhora pregar, eu saio agora, viu? Amém. Que bênção. Ai, nós amamos que amamos, você, viu, Mama Jen? mama. Saudade de você. É uma bênção. Foi um avivamento para o nosso país, a vida da nossa Mama Jen e do apóstolo Bud. Saudade demais. Amém? Mas vamos lá, continuando. E o William Seymour, pessoal, ele tinha uma sede tão grande por essa questão do Espírito Santo, por entender o mover do Espírito, por entender esse relacionamento, esse poder, o falar em línguas também, que ele se inscreveu num único, não vou dizer, não sei se é curso, não sei como é que chamava, mas numa única escola que falava um pouquinho, escola bíblica, né, que falava um pouquinho do Espírito Santo. Só que, como eu falei para vocês, na época tinha essa diferença. Escola de negros, escola de brancos, isso, aquilo, outro, aquele segregacionismo, esse racismo. E a escola que ele foi fazer, ele chegou lá, eu quero aprender do Espírito Santo, estou parafraseando a história, claro, quero aprender mais, quero me aprofundar. E aquele povo disse, olha, não tem condições porque você é negro e a gente só tem turmas de pessoas brancas. Olha só que coisa, né? Já seria um motivo para eu, para você, todo mundo desistir, dizer, tá vendo aí, não tem condições e etc. Mas esse homem sabe o que ele fez? Ele disse, olha, me coloca no corredor, deixa a porta um pouquinho aberta, eu fico de fora, eu fico assistindo. Olha a sede e a fome que tinha dentro dele. Amém? Então, eu acho que um dos elementos principais é essa sede e fome. Mas vamos continuar para não ficar a história pela metade. E esse homem foi lá, fez esse curso assistindo do corredor. Quando chegou o dia, né, aquele dia do finalmente, onde os ministros iam impor as mãos para o pessoal receber o Espírito Santo, quando chegou a vez dele, ele disse, olha, eu não posso impor as mãos em você porque você é negro. Olha só que condições ele estava vivendo ali. E ele saiu dali um pouco desamparado, mas aquela sede não morreu. Ele foi chamado, né, em outros momentos para pregar em algumas reuniões, e sempre que ele falava do Espírito Santo, as pessoas achavam aquilo totalmente estranho, sem sentido, afinal, naquele contexto, era algo que estava praticamente morto. Até que teve um tempo onde ele encontrou pessoas que se identificavam com a palavra que ele estava falando. Um grupo de pessoas sedentas. Pessoas normais, como você, como as pessoas que estão assistindo, pessoas que simplesmente tinham sede. E eles começaram a se reunir numa casa semelhante a um grupo familiar, onde tinha 5, 10, 15, 20 pessoas no máximo, né? Desculpa. E eles começaram a se reunir ali, e eu lembro, né, um pouquinho do livro, eu li um livro, né, chamado Generais de Deus, já indico aqui para vocês, eu estou com ele ali na prateleira, depois eu posso pegar para mostrar, e conta um pouquinho a história de Seymour. E quando eles estavam reunidos naquela casa, aquela sede daquele povo era tão grande, que quando Seymour ele começava a falar sobre Atos capítulo 2, estavam lá todos reunidos em um mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, quando ele começou a ministrar, a história conta que pessoas naquele ambiente começaram a saltar, começaram a ser cheios do Espírito Santo naquele lugar, começaram a profetizar, a falar em outras línguas, se regozijar. Uma mulher que ela nem sabia tocar, não sabia cantar, ela cheia do Espírito Santo foi para um piano velho que tinha na casa, começou a tocar de forma maravilhosa, começou a cantar não só em outras línguas, mas em outros idiomas. E aquilo foi gerando uma atmosfera naquele lugar inédita naquele tempo, né? E a história conta que vizinhos foram chegando
chegando, né, a princípio agoniados com barulho. Olha que barulho, isso é um exagero, por que isso? Foram bater na porta para ter satisfação. E aí, quando aquela porta foi aberta, eles foram cheios daquela presença. Pessoas, existe testemunho de pessoas se ajoelhando nas calçadas, se ajoelhando a quarteirões de distância, pedindo perdão a Deus, se arrependendo. Então, isso é avivamento. E a Rua Azusa, esse movimento da Rua Azusa, gente, gerou um impacto, não só naquela época, mas até hoje. Um dos grandes ministérios que a gente tem aqui no Brasil, né, a igreja chamada Assembleia de Deus. Eu não tenho nenhum problema em falar nome de igreja, até porque nós somos todos irmãos, amém? Independente da igreja, e eu amo o pessoal da Assembleia de Deus. Essa grande igreja que tem feito um excelente trabalho aqui, não só no Brasil, em outras nações, nasceu do movimento, né? Dentro do movimento também da Rua Azusa. Então, pessoal, esse avivamento ele foi gerado através de um grupo de pessoas e de um homem, que eu contei a história, o William Seymour, num ambiente totalmente desfavorável. Ele tinha tudo para não ser nada. Mas mesmo assim, ele tinha algo que eu posso dizer é algo comum em histórias de avivamento, que é algo chamado inconformismo. Amém? Inconformismo. Então, se você quer ser um jovem avivado, seja inconformado. Né? Tem gente que fica assim, eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou para a igreja, então tá tudo bem. Ou seja, você já se conformou. Né? Ei, a gente serve a um Deus que sempre tem mais. Sempre existe mais para se aprofundar, existe mais para você buscar. Então, seja inconformado. William Seymour era um cara inconformado. Ele estava num ambiente onde não se via aquilo que ele lia em Atos capítulo 2 e ele ficou inconformado. Ele desejou aquilo, ele buscou aquilo. Então, se Deus vê um coração sincero e contrito, pessoal, ele não despreza. Então, inconformismo eu acho essencial. Nos dias de Pode hoje, falar. você acha que tem como ser um jovem avivado, tão avivado como foram as pessoas da Rua Azusa, como foram no Pentecostes? Sim, pode falar. Como sempre acontece os avivamentos, a gente vê que de tempos em tempos há um avivamento. Parece que assim há uma onda de avivamento, né, em alguns lugares do mundo. Então, nos tempos de hoje a gente vê que, como você falou, ele não tinha uma situação favorável. Foi dentro de tantas restrições, de um preconceito, mas houve o avivamento. Então, os jovens hoje, o que é que falta para ser esse jovem avivado? É esse inconformismo. Eu lembro que você falou algo muito interessante no JPN sobre a questão das consciências. E eu achei aquilo ali maravilhoso. Eu acredito que ali seja uma parte do que falta para o jovem, talvez, Sim. né? Sim, com certeza. Eu falei, né, no JPN acerca de uma consciência, porque eu sempre olhei para Atos dos Apóstolos, né, e isso me gerava esse inconformismo. Porque eu olhava Atos dos Apóstolos, tinha um retrato de uma igreja forte, de uma igreja que era operante em sinais, prodígios e maravilhas, uma igreja que andava em amor. E quando olhava para os dias atuais, não estou dizendo que a igreja está ruim ou isso e aquilo outro, mas eu via um certo contraste. E eu pensava, meu Deus, será que não existe da parte de Deus um desejo que a gente eleve o nosso nível, não só a mesma semelhança do que era lá em Atos, mas ainda maior? Afinal, a Bíblia nos mostra que as coisas com Deus é sempre para mais e nunca para menos. Né? Com Deus é de glória em glória. E um aspecto que eu identifiquei, né, entre tantos outros, é a questão da consciência. Né? Essa consciência, pessoal, que a gente vê, por exemplo, através do apóstolo Paulo de forma tão genuína. Né? O apóstolo Paulo ele tinha uma consciência de propósito, uma consciência de eternidade, uma consciência de quem ele era em Deus, que, meu Deus, se a gente na nossa geração pudesse resgatar isso, eu tenho certeza que seríamos uma igreja muito mais efetiva, que andaria muito mais em amor, em unidade, avançando com o reino, e certamente sinais, prodígios e maravilhas seriam muito mais frequentes em nosso meio. Então, perdão, vamos lá. Então, que consciência é essa, João? A gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, né? Ele fala, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Olha só, nessa consciência de perder a vida para ganhá-la, né? A vida eterna. Então, a consciência de eternidade. Tem um momento que Paulo fala, olha, deixa eu ver qual é o versículo.
Eu não lembro agora qual é o versículo, eu acho que está lá em Romanos, mas ele diz: porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, enfim, eu posso esquecer alguns detalhes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, pessoal? Eu podia até acrescentar aqui, nem coronavírus. Amém? Nada pode nos separar do amor de Cristo. E olha a consciência de Paulo, nem morte. Ah, se morrer, tem outra frase dele que ele diz, olha, se morrer para mim é lucro, e se for para viver, viver é Cristo. E ele diz para os irmãos lá em Filipenses, eu estou no dilema aqui, eu não sei se eu morro para ir para junto do Pai ou se eu fico aqui com vocês para continuar o propósito. E aí depois ele pensa direitinho, vou ficar com vocês para continuar avançando no propósito. Ou seja, olha a consciência de eternidade desse homem. Olha a consciência de que não é só uma vida natural, onde a gente vive 80, 90 anos e morre. Meu Deus, se fosse para viver 80, 90 anos e morrer, a vida não tem sentido. Mas Paulo conservava consigo essa consciência de eternidade. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ao ponto de dizer, se morrer é lucro e se viver é Cristo. Amém, gente? Então, essa consciência que o próprio Jesus ele manifestava. Ele dizia, olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai e acabou. Amém? Uma consciência de propósito, uma consciência de eternidade, uma consciência de quem ele era em Deus. Então, eu creio que essa consciência é algo que a nossa geração precisa resgatar, porque junto com ela vai vir o andar mais em amor, vai vir a operação dos dons, do poder, enfim, de sinais, prodígios e maravilhas, tudo parte de uma consciência cristã, de eternidade, de identidade, de quem nós somos, do propósito que Deus tem para nós, que é infinitamente maior do que qualquer coisa. Paulo também falava, olha só, as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória. Olha a consciência do que estava reservado para ele na eternidade. Então, só abrindo um parênteses aqui, a gente está num momento onde o mundo fala de uma crise, pandemia e doença, isso e aquilo outro. Ei, calma, as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória. Oh, aleluia. Aleluia. Amém, acho que é isso. Mesmo. Você falou uma coisa que para mim foi, eu acho que falta também nos jovens hoje, é a consciência da presença que cada jovem carrega. Isso, assim, acho que é fundamental, porque nos dias de hoje, nesse tempo de coronavírus, que a gente meio que estacionou em relação, por exemplo, eu sou professora, eu não estou indo para a escola, então me sobrou algum tempo que se eu estivesse na escola, eu não teria esse tempo disponível. Então, a gente tem muito tempo para buscar mais o Senhor e muitas vezes a gente esquece dessa presença que a gente carrega para se aprofundar ainda mais na presença e a gente acaba se perdendo nas distrações, porque a gente tem uma Netflix, e isso eu estou falando meio que de mim também. A gente tem algumas coisas que nos distrai e acaba, e eu achei maravilhoso quando você falou sobre a consciência dessa presença que a gente carrega. Sim, sim. Eu lembro que nessa ministração do JPN, eu usei um exemplo interessante, né? Um experimento que eu vi, estou tentando lembrar mais ou menos do exemplo, mas era assim, era um documentário e ele mostrava um experimento com crianças. E eles diziam o seguinte, olha, eles botavam a criança, se eu não me engano, tinha um alvozinho e eles tinham que jogar uma bolinha dentro do alvo. E aí o pessoal saía da sala e dizia, olha, se você acertar o alvo, você vai ganhar um chocolate, um brinde, né? E aquela criança, ela jogava, aí tinha, se eu não me engano, 3 tentativas, jogava, e geralmente ela não acertava porque era um alvo difícil. Aí ela olhava para o lado, olhava para o outro, via que não tinha ninguém, ela pegava a bolinha no chão, ia lá bem pertinho do alvo e jogava lá dentro ali do alvo, né? Acertava de forma bem fácil, trapaceava, né? E aí o pessoal vinha e ela recebia aquele prêmio, só que ela fez de uma forma errada, né? Aí depois eles pegaram outro grupo de crianças e diz, olha, você tem que fazer o mesmo desafio, desse lugar você vai jogar, tem que acertar o alvo com a bolinha, se você acertar você ganha isso, mas olha só, a gente vai sair, mas ali naquela cadeira tem a princesa Sofia, que ela vai estar olhando para você. Olha que interessante. E nesse experimento, todas essas crianças que disseram, tem a princesa Sofia, nenhum deles trapaceou. Porque na consciência deles tinha alguém ali sentado na cadeira olhando para eles. Olha só que interessante, né? Isso me fez refletir um pouco sobre a consciência e da presença que nós carregamos. Sabe, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, ele habita em nós. Meu Deus, isso ainda me traz aquele senso de responsabilidade.
Um temor mesmo, que eu acho que tem que ser restaurado. Né? Um temor de Deus, um temor do Espírito Santo, porque nós carregamos a presença. Como a Eveline falou, na antiga aliança só reis, profetas e sacerdotes eram cheios do Espírito Santo. Agora nós somos a casa, não um templo feito por mãos humanas. Meu Deus do céu. Amém? Então, é um privilégio. E como tem gente que está jogando esse privilégio fora. Porque quando você está diante de uma circunstância onde aparentemente não tem ninguém, você vai lá sem culpa nenhuma e faz aquela coisa errada. Ou seja, a gente não está entendendo que tem sim alguém que existe, que é real e que habita em nós, que está vendo todas as coisas. Né? Aquelas crianças, só pelo pensamento de imaginário, né, de algo que não existia, pensavam, tem a princesa Sofia ali, ela vai estar me vendo se eu fizer aquela coisa errada. E a gente, né, nós adultos, que deveríamos ter a certeza que o Espírito Santo habita em nós, mesmo sabendo disso, ou pelo menos que deveria saber, a gente ainda se conduz como se o Espírito Santo fosse somente uma princesa Sofia ou algo nesse sentido. Então, pessoal, esse resgatar do entendimento que existe uma presença que nós carregamos, que nós somos casa, nós somos morada dessa presença santa que é o Espírito Santo, que isso deveria gerar temor no nosso coração, mas também deveria gerar alegria, deveria gerar também o entendimento da consciência do poder que nós carregamos. É o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos e está dentro de nós. Amém? Tem um exemplo que Painho costuma dizer, ele diz, olha, se você vê alguém, né, no escuro e ela procurando assim no chão, como quem está procurando alguma coisa, né, que perdeu, naturalmente se você tem um celular, o que é que você faz? Você prontamente pega o celular e liga a lanterna e mostra e vai perguntar, precisa de ajuda? Não é verdade? Eu faria isso, não sei vocês. Então, às vezes a gente lida com o Espírito Santo dessa forma. Dessa forma não, ao contrário disso. A gente vê pessoas precisando daquilo que nós carregamos, porque nós somos um celeiro de salvação, de cura, de conselho, de sabedoria sobrenatural. Mas porque a gente vê o pessoal tateando no escuro e nós não chegamos com a luz, com a ferramenta que nós temos, dizendo, ei, posso te ajudar? Posso jogar uma luz aqui para te ajudar? Né? Naturalmente a gente faz isso, mas porque a gente não faz nesse sentido do poder do Espírito Santo que nós carregamos. Então, essa consciência pessoal do Espírito Santo, essa consciência de eternidade que eu falei, de propósito, isso aí é algo que a gente precisa resgatar. Pode ter certeza que esse caminho onde essa consciência vai estar sendo resgatada é um caminho onde a gente não só vai viver as experiências de Atos, mas eu creio em nome de Jesus que vamos viver experiências ainda maiores. Amém? Porque as pessoas muitas vezes acham que o avivamento, João, ele é um mover, é mais ou menos que um espetáculo, por exemplo, tem pessoas que são tão quietinhas, jovens, porque eu acho que, e você falou isso tão maravilhosamente bem, eu queria que você falasse sobre que o avivamento, ele não é algo só exterior, que o externo, mas que primeiramente ele começa dentro, né? Então, assim, às vezes eu sou uma pessoa muito avivada, mas eu não sou uma pessoa que vou estar pulando, porque não é uma questão de como eu me movo na igreja, mas é algo que é por dentro. Às vezes eu sou uma pessoa tímida e não vou realmente estar pulando, estar correndo, estar gritando, mas eu sou mais avivada do que quem está ali pulando, correndo, gritando, porque foi algo que você falou, e eu vi em uma das suas ministrações que na igreja a pessoa fluía nos dons, se movia no espírito, mas ela não era constante. E eu achei isso maravilhoso quando você falou em relação a um avivamento primeiramente ocorrer dentro de nós. Sim, sim. Realmente, às vezes a gente, quando fala de avivamento, mover, a gente já liga a um movimento, né, meio que espalhafatoso, de correr, de pular, e é claro que isso faz parte, e isso é bom, né? Isso promove realmente coisas que Deus pode usar esses momentos, mas sabe, isso não, só porque alguém está pulando, está correndo, está gritando, isso não significa que isso é um avivamento. Né? Eu gosto de um exemplo que o apóstolo Bud ele comenta, né? Na verdade Guto usa esse exemplo mais que o apóstolo Bud comentava, né? Já foi para a glória. Um dia o apóstolo Bud estava indo visitar uma igreja, né? Uma igreja Verbo da Vida, e quando o diácono que estava na recepção da igreja viu que o apóstolo Bud estava chegando, ele fez já uma cara assim de espiritual e começou a orar em outras línguas. Né? De repente, quando viu ele, começou a orar, e o pastor Bud percebeu isso.
E aí quando ele passou pelo diácono, ele disse, ei, ser espiritual não é orar em língua, ser espiritual é andar em amor. Amém? Os frutos do Espírito. Olha só que interessante. Então, ser espiritual, pessoal, não é você correr, não é simplesmente você gritar, você pular, você levantar as mãos. Ser espiritual parte de algo que acontece aqui dentro. Eu não estou dizendo que quem pula, quem grita, quem corre, eu amo isso. Eu encorajo você, mesmo que você seja quietinho, você tenha disposição também de se mover se o Espírito mandar. Amém? Se o Espírito estiver se movendo, flua também do seu jeito, da sua forma particular, não tem problema. Eu não sou alguém muito falante e tal, eu sou um pouco mais introvertido, mas quando o Espírito Santo está me movendo, eu quero me mover junto, ainda que seja do meu jeito, um pouco mais contido. Amém? Mas deixa eu ler um versículo aqui para vocês, para exemplificar isso bem rápido. Esse versículo está lá em 2 Coríntios 3:7. E esse versículo, sabe aquele versículo que você sempre gostou, sempre leu, e enfim, era um dos meus versículos preferidos, mas eu sempre interpretava ele errado. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu vou lá ler para vocês. Diz assim, ó: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar a face de Moisés por causa da glória em seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Aqui ele está falando de antiga aliança, o ministério da morte, e nova aliança, o ministério do Espírito Santo. Por quê? Se o ministério da condenação foi glorioso, em muito mais glória excederá o ministério da justiça, a nova aliança. Porque também o que foi glorificado em parte já não é glorificado por causa dessa atual e sobreexcelente glória. Então, o apóstolo Paulo está fazendo um contraste entre antiga aliança e nova aliança. Né? E ele usa o exemplo de Moisés. Esse exemplo vem de um texto onde a Bíblia diz que quando Moisés ele foi para o monte ter comunhão com Deus, aconteceu todo aquele movimento externo. Né? Era uma nuvem com aspecto de fogo, uma unção desceu sobre Moisés. Moisés saiu daquele ambiente com seu rosto literalmente brilhando. E o pessoal olhava para Moisés e via a unção resplandecer no rosto de Moisés. Então o apóstolo Paulo diz aqui, ó, se na antiga aliança o ministério da morte foi assim, ao ponto do rosto de Moisés brilhar, como não será de maior glória o atual ministério da nova aliança, que é o ministério do Espírito Santo? E olha só, eu ficava bem empolgado, porque olha como eu pensava. Eu via esse versículo e pensava, meu Deus, se na antiga aliança Moisés ficou com um rosto resplandecente, né, brilhando, hoje na nova aliança, que é uma aliança de superiores promessas, eu tenho que ficar não só o rosto, mas o corpo inteiro brilhando, e aquele negócio, uau, avivamento. Eu ficava nessa expectativa. Só que um dia eu assisti uma ministração do nosso querido pastor Luciano Subirá, quem conhece, é um homem de Deus e é uma referência para mim, e eu percebi que na continuidade de versículo, ele naquela linha de mestre dele explicando, eu percebi que não era isso que eu estava vendo. Porque na continuidade, olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória é o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punham um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não olhassem para aquilo que era transitório. Porque a glória no rosto de Moisés desaparecia, era transitório. Na antiga aliança não era algo permanente. E olha só, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está sobre os seus olhos. Enfim, vou para o próximo versículo. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Olha só esse versículo agora para a gente fechar esse exemplo. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como que por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, através do Espírito do Senhor. Aleluia. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, pessoal? De nós sermos transformados de glória em glória. Ele não está falando aqui de algo que acontece por fora, mas de algo que acontece por dentro. 1 Samuel 10 tem um versículo que fala assim, né, sobre Saul, é um versículo da antiga aliança, mas você vai entender. Eu costumo dizer que ele dá um exemplo do aspecto do Espírito Santo sobre a vida de alguém. A Bíblia diz que o profeta diz a Saul, olha, vai ter com aqueles profetas e você vai lá, e quando estes sinais te sucederem, deixa eu lembrar do versículo, deixa eu abrir aqui que vai ser melhor. 1 Samuel 10. Estou com o computador aqui para me ajudar, gente.
Olha só, verso 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Profetizar diz respeito a algo exterior, algo externo, um poder. Mas a outra parte do versículo diz, e serás transformado. Amém? E essa transformação acontece por dentro. Quando o apóstolo Paulo está falando de algo que é permanente, de uma glória que é sobreexcelente, ele está falando de algo que acontece por dentro. Sabe por quê, pessoal? Para fechar essa história que eu estou falando para vocês, olha só, o maior milagre do mundo não foi Moisés abrir o mar vermelho, não foi Elias fazer descer fogo do céu, não foi um aleijado andar ou alguma coisa nesse sentido. O maior milagre do mundo é quando um homem preso pelo pecado, numa condição miserável, totalmente preso pelo diabo nos pecados, nos seus delitos, nas suas concupiscências, de repente ele confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E no piscar de olhos ele é transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Oh, aleluia! E de forma imediata ele nasce de novo. E não só nasce de novo, mas o próprio Espírito de Deus vem habitar dentro dele. Aleluia! Algo que acontece por dentro. E uma transformação começa de glória em glória a sua própria imagem. Uau! Essa é a glória da nova aliança, pessoal. Algo que acontece por dentro. Salvação é o maior milagre do mundo. Uma salvação que é progressiva no sentido de que a cada momento onde nós vamos sendo aperfeiçoados, nós vamos de glória em glória caminhando a própria imagem dele. Amém? A vida do justo, a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha a cada dia mais até ser dia perfeito. Então é uma transformação por dentro. Então avivamento, pessoal, não é simplesmente algo que acontece fora, mas é principalmente algo que acontece por dentro. A Bíblia diz, Cristo em vós a esperança da glória. Amém? A novidade da nova aliança é o Espírito Santo dentro. Porque o Espírito Santo sobre já existia na antiga aliança. Então, o que acontece na nova aliança, a revolução espiritual que acontece é o Espírito Santo dentro do homem. Meu Deus, o homem, né, sendo habitado pelo Criador. Oh, aleluia. Isso é sobrenatural. Eu gosto de uma frase do pastor Humberto, um homem que hospeda Deus dentro dele, ele não pode ser normal. Amém? Então, não sei se deu para você entender essa ideia do exterior, de algo que acontece por dentro, mas eu creio, pessoal, que a gente está para viver um avivamento de Cristo em nós, de Deus em nós. Amém? Conhecemos Deus sobre o homem, como na antiga aliança era comum, o Espírito Santo vinha sobre reis, profetas, sacerdotes, amém? Para algo específico. Conhecemos também a operação de Deus por nós, né? Através da fé, né? Deus agindo por nós mediante a fé. Mas eu creio num reavivamento do Deus em nós. Amém? Um avivamento dos frutos do Espírito. A gente fala muito dos frutos, dos dons de poder, dos dons do Espírito, mas esquecemos do fruto que está dentro e não é menos importante. Pelo contrário, né? Eu acho interessante que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, olha, os dons vai passar, as línguas passarão, a ciência passará, mas o amor, o que é o amor? É fruto, é algo que acontece por dentro. O amor jamais acaba. Amém? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo, já esqueci aqui o resto do versículo, tudo, enfim, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, amém, chegou, amém? Então, é esse reavivamento interior que eu creio que a gente tem que despertar para isso, o amor, os frutos do Espírito, esse poder que acontece por dentro, que promove salvação, e nós caminhamos de glória em glória à sua própria imagem, amém? Amém, amém. É interessante que você falou, e quando eu refletindo sobre avivamento, né, e você falou algo que eu também refleti dessa forma. O avivamento, na realidade, a gente já teve. Quando o Espírito vem morar em nós, quando ele Sim. vem sobre nós, mas eu realmente acho que precisamos de um reavivamento. Porque quando o Espírito Santo veio morar em nós, nós já fomos avivados. Nós precisamos dessa consciência de que, nesse momento agora, a gente precisa ser reavivado. E a gente combinou, porque o João ele vai ter um compromisso daqui a pouco, e a gente vai ter que terminar a live uns 10 minutinhos antes. Mas eu queria, João, ainda faltam uns 5 minutos, e eu queria que você deixasse assim um conselho para essa geração, ser uma geração Amém. onde a gente possa dizer, essa geração foi uma geração avivada, uma geração reavivada. Que conselho você dá? Você fala muitas coisas assim, eu até vi você falando sobre propósito, né?
Quando a gente não conhece o propósito, a gente não tem nem como ter esse avivamento, porque nós nem sabemos para que fomos criados. Então, você fala bastante sobre propósito, sobre essa questão da consciência, da presença que carregamos. Eu queria que você deixasse para os jovens e para aquelas que, na realidade, o que é jovem, né? Porque eu me sinto jovem ainda também. Sim. Então, assim, para essa geração de agora, eu gostaria que você deixasse um conselho para que esses jovens eles possam dizer que realmente eles são avivados. Amém, amém. Sabe, você tocou num assunto interessante, né? A gente, às vezes, pessoal, a gente fica com um pensamento, né? Nós, como cristãos, ficamos com o pensamento do seguinte: se um dia Deus fizer, se um dia Deus trouxer o avivamento, se um dia Deus fizer isso, aquilo, outro, se um dia Deus quiser. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: Deus já quis. Amém? Amém. Sabe, eu gosto de comparar o relacionamento da humanidade, nosso relacionamento com Deus, com nosso Pai, amém? Como um jogo de xadrez. Como assim, João? Um jogo de xadrez ou qualquer outro jogo de tabuleiro, sempre que um jogador joga, assim que ele joga, o outro pode jogar, né? Se eu estiver jogando aqui com a Eveline, eu só posso jogar depois que ela terminar a jogada dela. Então, às vezes, a gente está nessa vida com Deus e a gente está dizendo: ei, Deus, faz a tua jogada. Ei, Deus, faz alguma coisa. Ei, Deus, manda avivamento, manda isso, manda aquilo outro. Quando, na verdade, Deus está dizendo: ei, meu filho, eu já fiz a minha parte, eu já joguei, eu já enviei Jesus, eu já mandei o Espírito Santo para habitar dentro de você. É a sua vez de jogar. Amém? As regras do jogo é essa, um joga e o outro joga. Então, Deus ele já quis, Deus ele já fez, Deus ele já está disponível para operar da mesma forma que operou em Atos, da mesma forma que operou através de grandes avivalistas do século passado, Kenneth Hagin, a Catherine Kuhlman, enfim, esses grandes nomes que você certamente já ouviu falar, o Smith Wigglesworth, né, um nome um pouquinho mais difícil, Oral Roberts, Evan Roberts e por aí vai. Deus ele quer operar da mesma forma que operou na vida desses homens, né? Deus não mudou. Deus não está, acho que não vou operar não, eu acho que eu vou ficar aqui no meu canto. Deus não está com a mão remissa, pessoal. Deus não está com seus olhos fechados. Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Amém? Para sempre. Então, o que possivelmente mudou na história da humanidade? O que oscilou, muitas vezes, foi a constância da humanidade, a constância da igreja, o fervor e a intensidade por parte da humanidade para com Deus. Então, jovem, você que está me assistindo, deixa eu te dizer uma coisa. Existe sim um tempo muito propício nesses últimos dias para um grande reavivamento da parte de Deus. Sabe, eu não creio numa igreja que começou muito bem lá em Atos dos Apóstolos e que vai terminar os seus dias antes de Jesus voltar quase definhando. Não, misericórdia. As coisas com Deus são sempre para mais e nunca para menos. Eu não sei você, mas eu tenho expectativa naquilo que está escrito em Atos capítulo 2. O próprio Jesus diz: ei, aqueles que crerem em mim vão fazer obras ainda maiores. Amém? A gente tem que sim conformar ao ponto de dizer: meu Deus, eu quero essas obras, eu quero vivenciar isso. É esse inconformismo, essa sede que em nome de Jesus eu creio que está sendo gerada no seu coração hoje. É como um fogo, meu irmão, que arde no seu coração e não te deixa em paz, porque é um propósito. Sabe, quando você se encontra com o propósito de Deus, tudo que você faz, seja ir para a escola, seja ir para a universidade, seja trabalhar, seja ir para a igreja, tudo, absolutamente tudo, você faz visando esse propósito que finaliza em pessoas, em vidas, em Jesus Cristo. Amém, gente? Então, deixa eu te dizer, para finalizar, estamos num momento muito propício para um avivamento. Deixa eu te dizer, naturalmente, quando você olha para o céu e vê aquela nuvem cinza carregada, o que é que você pensa? Meu Deus, vai chover. Vamos correr para tirar a roupa do varal, né? Por quê? Porque vem chuva. Amém? Vem chuva. Então, espiritualmente, eu creio que seus olhos vão ser abertos para ver, está tendo uma grande nuvem ao nosso redor, uma nuvem carregada, uma nuvem pesada. E vai chover, meu irmão. Vamos viver um avivamento grandioso. Grandes homens que até já se foram, profetizaram acerca desse grande avivamento. O próprio apóstolo Bud, antes de morrer, ele profetizou acerca de um avivamento de cura, de salvação, de batismo no Espírito Santo. O próprio William Seymour, não, qual foi o que eu falei agora? O Smith Wigglesworth, ele profetizou nos últimos dias acerca de um grande e último avivamento. Então, pessoal, pega essa palavra. Existe algo que está acontecendo e eu creio que você, que faz parte dessa geração, que é jovem, você
tem que se conectar, meu irmão. Para com isso de viver maratonando Netflix, de viver em rede social. Eu sei que essas coisas são lícitas, eu uso, mas lembra, existe algo maior. Você não vive aqui nessa terra para passar 80, 90 anos simplesmente vivendo, cresce, reproduz, trabalha, morre. Não, pelo amor de Deus, nós vivemos por algo maior. Amém? E existe um grande Acho que falou uma avivamento coisa muito pronto. interessante esses dias. Não te cortando, Sim. mas já te Não, cortando. fica à Ele falou vontade. uma coisa muito interessante. Que o lícito tem roubado o nosso tempo com Deus. Sim, Ele falou alguma verdade. coisa mais ou menos nesse sentido. Que o que é lícito, né? Satanás tem usado até o lícito para roubar o nosso tempo com Deus. Porque não é pecado, não está errado, mas está roubando o tempo É que a gente verdade. podia estar conhecendo mais ao Senhor, nos aprofundando mais, mergulhando mais no Senhor, no Espírito. Mas não, É não é verdade. errado assistir um filme, maratonar uma série, não é. É não. Mas roubou um tempo que a gente podia estar ali 1, 2, 3, 4, 5 horas, a gente passa uma madrugada todinha. É Então, verdade. assim, você falou algo muito interessante. O lícito está roubando esse nosso tempo. E aí eu quero te agradecer, João, porque eu sei que Amém. você tem um compromisso agora. Foi uma bênção, eu sei que as pessoas foram edificadas, os jovens que estavam ali, eu quero agradecer a vocês. A nossa igreja é pequena, assim, tem poucos jovens, sabe? Por isso que a audiência não é muita, mas Vai assim, crescer em eu sei nome que de quem Jesus. esteve, em nome de Jesus, eu vejo a minha igreja já assim, tão grande quanto Campina Grande. Amém. E eu sei que quem esteve nessa live foi tremendamente edificado, porque eu saí aqui reavivada com essa palavra, porque ela realmente enche o nosso coração, incendeia o nosso espírito. Muito Amém. Glória obrigada a por você Deus. ser esse jovem obediente, esse jovem cheio do Espírito Santo. E eu creio você vindo aqui conhecer a minha igreja, conhecer os jovens já aqui também. Quem sabe a gente faz Amém. um evento e você vem aqui também trazer pessoalmente essa palavra. Amém? Amém. Seria um prazer enorme. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham recebido. Eu sei que eu falo às vezes um pouquinho rápido, né? Até pelo tempo. Mas que prazer enorme estar aqui com vocês. Eu creio que você recebeu. Eu creio em nome de Jesus que essa semente vai frutificar no teu coração. Eu creio também que sácias foram colocadas no caminho de algumas pessoas aqui e algo foi gerado aí no teu coração acerca de propósito, acerca de avivamento. Foi um prazer enorme, pessoal, e certamente que a gente tem outras oportunidades, preferivelmente pessoalmente, né? Eu gosto do online, mas pessoalmente é diferente, é muito bom estar junto, abraçar, conversar, enfim, é isso, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada por vocês que ficaram aí. Obrigada, João. Deus te abençoe. Eu sei que Amém. grandes coisas o Senhor tem para a sua vida. E nos encontramos em um próximo momento. Amém? Amém. Até mais, gente. Até a Até próxima. mais, gente. Até a próxima.